Meu nome é Adriane Pereira, eu tenho 44 anos, eu já nasci diagnosticada com uma doença que foi a bronquite asmática. Com 15 anos, eu frequentava muito uma casa de show, e aí eu frequentando essa casa de show, foi apresentada a bebida, que já estava ali mesmo escancarado mesmo, né? Então, eu era uma pessoa assim, eu tinha uma personalidade com os meus amigos, eu tinha uma personalidade com a minha família, porque eu não demonstrava para eles o que estava acontecendo comigo no meu interior, e tinha uma outra personalidade quando eu estava sozinha. Então, era realmente quando eu estava sozinha que eu mostrava realmente quem eu era, né? Que vinha minhas crises existenciais, eu fechava o quarto, o cômodo que eu estava, todinho, e eu começava a me bater. Eu tinha muita raiva de mim. Chegou um ponto, uma vez, que eu me tranquei dentro do guarda-roupa. Porque a impressão que eu tinha era que a casa estava toda fechada, mas que tinha muita gente me vendo fazer o que eu fazia. Tudo que o mundo me oferecia, que poderia ser um escape, eu aceitava. Então, olha, você vai lá, você vai fazer uma consulta ali, né, naquela casa ali de encosto, você ali vai te falar, lógico que não me apresentavam dessa forma, né? Então, ali você vai ler o seu futuro. Então, eu ia lá ler o meu futuro. Olha, agora você vai nesse lugar aqui que você vai tomar um passe, você vai melhorar. Então, tudo isso que eu fazia não adiantava de nada, só piorava a minha situação. Tudo isso eu guardava dentro de mim, todo esse fardo desse sofrimento eu guardava dentro de mim, eu não compartilhava com ninguém. E aí eu cheguei realmente aí num psicólogo, fiz consulta com o psicólogo menos de um ano, mas toda vez que eu entrava eu saía da mesma forma ou pior. A depressão, eu resumo ela de uma seguinte forma: ela é uma prisão, você está dentro de uma prisão e você está sentado numa cadeira e você tem a porta aberta na sua frente e você não conseguir sair. Para mim, a depressão é isso. É um estado de tristeza tão profundo, é como se tudo aquilo que eu quis conquistar na minha vida para minimizar, né? Porque eu vivia naquela coisa assim, olha, eu acredito que para ser feliz eu preciso fazer uma faculdade. Eu ia e terminava, não adiantava de nada. Não, então agora eu preciso comprar um carro. Então eu vou comprar esse carro aqui, eu vou ficar feliz, porque todo mundo vai ver que eu estou de carro. Então eu comprava o carro. É como um buraco negro que suga, não se mantém nada. Nenhuma conquista material que eu tive, eu não fui rica, eu não fui milionária, mas eu tinha uma condição boa, eu tinha uma vida confortável, mesmo, mas só que eu não conseguia manter nada. Eu conquistava, eu perdia. E eu estava numa praça, num bairro aqui de São Paulo, da Zona Leste, e quando eu cheguei nessa praça, eu fiquei rodeando essa praça sem rumo. E tinha uma igreja católica no meio dessa praça, e dentro da igreja tinha uma imagem que eu idolatrei a minha vida inteira. Quando eu cheguei dentro da igreja, ninguém veio falar comigo. Eu fui até o final, né, da igreja, tinha uma salinha reservada, e eu fui lá e me ajoelhei em frente àquela imagem. E eu chorei tanto, e cada vez mais que eu chorava, mais triste eu ficava. E aí eu olhei para ela, eu falei assim, olha, você está numa situação pior do que eu, porque você não move nem os braços, você não pisca nem os olhos. Até se para você se mover daqui, alguém vai ter que te carregar. Então como é que você pode me ajudar? Deus não está aqui não. Eu peguei e saí. Quando eu saí, eu nem imaginava que tinha Igreja Universal naquela praça. Nem passava pela minha cabeça. Só que a única coisa muito forte que eu estava assim, ela tinha um altinho, uma escada, e eu fiquei nessa escada e eu vi um carro branco. Falei, é agora que eu vou resolver o meu problema. Eu tenho certeza que ali, naquele dia, no dia 6 de fevereiro de 2015, eu ia dar cabo da minha vida. Só que quando eu desci a escada e eu vi o carro, eu já não lembro mais de nada. Eu só lembro que eu desci 3 degraus e quando eu abri os meus olhos, eu estava na porta da Igreja Universal. Olha, não foi o homem, foi o próprio Deus. Eu não tenho como justificar outra forma. Ninguém pegou na minha mão para levar até lá. E aí, quando eu cheguei na porta da Igreja Universal, o pastor abriu a porta para mim, aí eu falei assim, pastor, que hora que vai começar a reunião? Ele falou, vai começar às 15 horas. Eu olhei para o relógio, era 2h05, às 14h05. E aí eu sentei lá no fundo da igreja, eu vi aquele nome, Jesus é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. E ali é como se eu estivesse na frente, numa tela de cinema, olhando toda a minha vida. E eu chorei tanto ali, tanto, que aí o pastor falou assim, dona, vem aqui para frente porque Deus hoje quer falar com você.
eu participei daquela reunião e eu tomei uma decisão. Depois do final da reunião, eu falei para o pastor, eu quero me batizar. Eu quero entregar minha vida para quem de fato e de verdade se preocupa comigo. Porque eu cheguei na igreja com um animal. Eu cheguei com ferida exposta, espiritualmente falando. Eu cheguei desprezada. Eu cheguei triste, com depressão, com obsessão, porque eu via vozes. Inclusive na novela Jesus, uma personagem que me remete muito, e aquilo dali não é brincadeira, é a personagem da Maria Madalena na novela. Jesus libertou ela. E tem uma coisa que, inclusive ela fala na novela, que eu já falei para Deus também, que eu quero servir Ele e seguir Ele o resto da minha vida, porque eu não posso ser indiferente. Eu não posso ser indiferente com aquilo que eu recebi. Não posso. E aí, quando eu cheguei na igreja, eu participei da reunião. Ali a minha vida não tinha mudado, exteriormente falando, mas algo dentro de mim já tinha mudado. Foi quando eu cheguei e me batizei. Eu fui muito definida. A mesma força que eu colocava para fazer as coisas erradas para o mundo, para a depressão, as coisas que eu fazia com o meu corpo, tudo aquilo de ruim, aquele ódio que eu tinha de mim, eu coloquei toda a força em Deus. Foi o dia que... Foi o momento... Foi os dias mais felizes da minha vida, porque foi quando eu comecei o meu relacionamento com Deus. Eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem falar. Imediatamente eu comprei uma Bíblia para meditar na Bíblia. Eu comecei a ler o livro de João. Eu queria entender, porque eu ouvia falar de Jesus, eu ouvia falar de Deus. As conquistas materiais que eu tinha, ilusórias, eu até falava graças a Deus, mas Deus, aquele graças a Deus não era o Deus que eu conheço hoje. Era o dinheiro, era o orgulho, era a prepotência, né? Era a minha vaidade, não era o Deus que eu conheço hoje. Então eu comecei a ter relacionamento com Deus ali. Eu conseguia falar com Deus, coisa que eu nunca tinha conseguido falar na minha vida. E aí eu comecei a participar das reuniões, eu fui esvaziando de mim. Aí quando chegou na reunião de quarta-feira, eu sempre sentava no mesmo lugar. Eu falei, agora eu vou sentar aqui nesse cantinho, hoje eu vou fazer tudo diferente. Eu preparei minha melhor roupa, fui na igreja, aí fui lá na quarta-feira. E aí, no momento da reunião, eu falei para Deus que eu já não tinha mais nada para falar para Ele. Que tudo que eu tinha que falar, eu já tinha falado. Meu Deus, eu não quero ficar falando palavra repetida para o Senhor aqui. E aí eu abri os meus olhos num certo momento e vi um negocinho de poeira no chão. Aí eu falei para Deus, meu Deus, tá vendo essa poeira que tá aqui? Eu não sou nada. Ela que ainda está obedecendo a tua voz, ela está indo ali, voltando, sabe? E se eu sair daqui sem o teu espírito, eu não sei o que vai acontecer comigo. Aí, em dado momento da reunião, o pastor pediu pra gente, né? O Espírito Santo, né? Pediu pra gente ficar quietinho, que Deus ia falar naquele momento. Aí ele me chamou pelo meu nome. E na mesma hora o Espírito Santo, né, falou pelo pastor, ele agora te chama pelo teu nome e te chama de filha. Ali eu não tive mais dúvida. Ali deu uma certeza. É como aquele copo de água vazio. Aí vem uma torneira gigante e vem derrama água assim, com uma força assim. Eu falei, meu Deus! E não foi uma emoção. O Espírito Santo, ele não é uma utopia, ele não é uma boa ideia, ele não é algo assim que eu posso tratar dessa forma. Ele é algo muito diferente, ele é algo divisor. O que eu percebo é que o ser humano, ele não consegue querer mudar sozinho, por força própria. Nada que o mundo venha oferecer é capaz de transformar um ser humano de dentro para fora, se não for através do Espírito Santo. Não tem como. Eu quero que Deus use a minha vida para poder falar com o cativo, para falar com o que está sofrendo, para levar a palavra de salvação. Para servir a Deus, eu quero servir Ele muito mais. Muito mais. Eu tenho amor, paixão pelas almas. Hoje, graças a Deus, eu tenho um relacionamento muito bom com a minha família. A minha família, quando um parente quer conversar comigo, vou lá e dou uma palavra de fé. Eu sou muito abençoada com pessoas, com jovens, com senhoras que
que pedem aconselhamento e eu permito que o Espírito Santo me use. Ele é o meu fôlego de vida. Pode até faltar o ar, mas não pode faltar o Espírito Santo. Se não fosse ele, eu não posso. Eu devo a minha vida, eu devo tudo ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus. Tudo.